Semana passada eu falei que filhos são um presente de Deus. Quem lembra que eu falei isso? E quando a gente pensa em presente de Deus, filhos, a gente pensa num tip-top pequeno, com 5, 6 quilos de gostosura dentro, bochechinha, né? Fofinho. Essa mãe gaúcha, eu acho que teve quíntuplos, foi gaúcha? Que teve quíntuplos, né? Aqueles macacõezinhos todos recheados assim, com aqueles bebês lindos, maravilhosos. E raramente a gente pensa num adolescente, né? Um adolescente é um presente de Deus, o adolescente foi algo que Deus me deu de presente. A gente pensa em bebezinhos. Na verdade, quando pensamos em adolescentes, a gente lembra do nosso tempo. Eu lembro do meu tempo de adolescente. Não tenho muita saudade, mas era um tempo que eu enfrentava tudo e todos. Era um tempo que eu era corajoso e completamente inconsequente. Não entendia muito bem o resultado daquilo que eu fazia. Bem, nessa fase, a galera se torna questionadora. Nessa fase, a gente como pais acaba perdendo um pouco do controle da situação. Nessa fase, a gente às vezes se encontra e olha o casal um para o outro sem saber muito bem o que fazer, porque a gente acha que a gente fez tudo certo até aqui, mas o resultado é inverso. Na verdade, a gente acaba perdendo o controle da situação e, como disse para o Daniel e para o Ed antes, enquanto filhos pequenos são presente de Deus e quando nascem e começam a crescer e dão os primeiros passos, a gente lembra do poder de Deus, né? Porque Davi fala, foi de modo assombrosamente maravilhoso que me formaste. Enquanto o poder de Deus é manifesta nas crianças pequenas, nos adolescentes, a gente volta para a graça de Deus. Dá-me mais graça, Senhor. Nós não combinamos essa música com o trio feminino, mas mais ou menos por aí. Senhor, me dá sabedoria, me dá a tua graça. Eu preciso entender o que está rolando, eu preciso saber como é que eu respondo, como é que eu ajo. Quero entender esse processo borbulhante dessa faixa etária. E quando a gente fala de adolescente, lembrando de faixa etária, nós não estamos aqui tentando sugerir nenhuma faixa etária estanque, nenhum ponto de corte. Nós aqui na igreja, o Ministério de Adolescentes, a galera que a Rebeca cuida com toda a equipe dela, é de 13 até 17 anos. Né? Que é uma galera assim que dá para que eles trabalham aqui. Mas adolescente pode ser até 18 anos. Tem adolescente com bem mais de 18, tem adolescente mais prematuro. O fato é que é aquela idade onde começa aquela injeção de hormônios, né? E coisas esquisitas acontecem, os braços ficam mais longos, né? A força vem, mas o controle ainda não está muito bem estabelecido, e a gente, como pais, fica assustado com tudo isso que acontece. Mas isso é crescimento, são as dores de alguém que está crescendo, são os movimentos de alguém que está saindo da casquinha do ovo, da proteção do lar, debaixo do guarda-chuva dos pais, e está começando a caminhar, tentando caminhar sozinho. Alguns acham que a adolescência é uma tristeza. A adolescência, inclusive, tem alguns que chamam de aborrecência, porque adolescentes aborrecem no sentido de trazer preocupação, de trazer falta de controle. A gente não sabe onde é que eles estão. Eram para vir 2 e vieram 5, vieram 10. Não tem nem comida para dar. Como é que vão levar para casa no carro? Só cabe 5. A gente perde o controle. Mas, na verdade, a adolescência, eu quero caminhar conosco, a adolescência é uma idade de grandes oportunidades. E vocês, adolescentes, precisam saber disso, entender disso. E nós, como pais, precisamos também entender isso. E nós, como família de Deus, também precisamos entender isso, porque os adolescentes estão aqui, estão correndo, estão indo dormir lá em casa. Essa é a nossa vida, nós somos uma família aqui também. E temos que entender como é que lidar com essa galera. Muitas vezes a gente não sabe como lidar, e como teen, a gente fica, né? Sai daí, guri, não pisa aí, tal. E a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo. É o processo de amadurecimento. O alvo de toda pessoa é amadurecer, crescer. A frase que eu estou propondo para nós vamos olhar 4 aspectos da vida do adolescente, tem muito mais.
Tem centenas, para não dizer milhares, de livros só cristãos que falam sobre isso, que dirá livros seculares. Mas e nós vamos olhar 4 aspectos da vida do adolescente, dessa faixa etária, para que a gente possa refletir um pouco e provocar uma reflexão na gente, para pensar como é que a gente está lidando e como a gente pode lidar, ou quando encontrarmos algum, como é que a gente lida, até com os pais. O crescimento mais importante de uma pessoa é em Cristo. Nós que somos cristãos, nós que seguimos Jesus, que um dia fomos alvo do amor de Deus, nós precisamos lembrar e reconhecer que o maior objetivo nosso, na vida do nosso filho, da nossa criança, é que ele cresça e se torne uma pessoa em Cristo. Que ele conheça esse Deus, conheça esse referencial do Salvador. A fé do pai precisa passar a ser fé dele também. Eu quero citar 2 trechos da Bíblia que vocês não precisam abrir, só vou citar rapidamente. Um está em Lucas 1,80, que fala sobre João, e diz ali que o menino João crescia e se fortalecia no Espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente. João foi o primo de Jesus, que batizou Jesus, e ele estava desde menino no deserto, Deus estava preparando ele para aquilo, e aqui fala que ele crescia, e ele tinha uma experiência íntima com Deus, e se fortalecia, pessoalmente, como menino, no Espírito de Deus. Lucas 2,52 fala, o versículo famoso que fala sobre Jesus na infância, na adolescência. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas cita esse Jesus na fase da adolescência e diz que esse Jesus também estava caminhando rumo ao amadurecimento. Ele estava crescendo em sabedoria, estatura, tamanho e graça. Alguns crescem só em estatura, pouca sabedoria e aprendem a graça de Deus, às vezes já cedo em casa, mas nem todos. Efésios 4, um versículo que nós falamos às vezes sobre igreja, se põe no contexto da igreja, Efésios 4, versículos 13 e 14, cita a respeito do caminho de cada um de nós, discípulos de Jesus, dizendo que até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E o propósito disso é que não sejamos mais como crianças. Então, o texto de Efésios, ele cita para nós que existe um desejo de Deus que nós amadureçamos, todos nós. Não só em tamanho, fisicamente, mas também em fé, em sabedoria, naquele que é o próprio Filho de Deus. Quem é Jesus? Qual é a obra dele na nossa vida? O que Jesus significa de forma prática para você? Não o Jesus histórico, que você sabe que morreu na cruz há 2000 anos atrás, ressuscitou, mas que relevância ele tem na sua vida, na maneira como você se relaciona, na maneira como você crê. Ele tem alterado seu esquema, sua tabela de valores? João cresceu, Jesus cresceu, nós temos que crescer. Crescer em intimidade com Deus é o objetivo mais nobre, final, de todo aquele que um dia conhece a Deus. É o caminho de todos nós. Daniel pregou acho que 4 domingos atrás, né, Daniel? Em 1 João 2, versículos 11 até 14, que João fala sobre filhinhos, fala sobre jovens e fala sobre pais. A gente vai citar depois esse texto. O objetivo é que a gente cresça e não fique como pessoas imaturas, achando que a gente está sendo injustiçado, achando que o sistema vai contra nós, mas a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida e seguir em frente. Agora, com valores que Deus tem para nós. E pais, a coisa mais importante que nós podemos passar para o nosso filho é o valor da nossa fé. Porque é na fé que todo o sistema de valores se forma e se consolida na cabeça da criança. O adolescente tem, nessa faixa etária, a responsabilidade de aprender a tomar decisões morais, por exemplo. Ele precisa decidir na rua, quando ele está para pegar o ônibus, se aquilo que ele está enfrentando é certo ou errado. Se ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Quando uma oportunidade para fazer alguma coisa surge,
Meu filho, esses dias, foi, ano passado, convidado por uma galera do mal, 3 guris, a sair. Eu já falei isso aqui. E o projeto deles, o plano deles era ir no Guatemi. Vamos lá, a gente entra numa loja, a gente pega alguma coisinha e sai correndo. A gente se divide em 3 e não pega a gente. Deixa passar um tempo e a gente volta para a loja. E a proposta deles é passar uma tarde em Guatemi, fazendo uns, entendeu? Thomas teve que tomar uma decisão, eu vou ou não vou? Que bom que ele tomou a decisão certa. Também se tomasse a decisão errada eu ia ficar surpreso, mas eu não tenho controle. Esse é o objetivo nosso, que baseado na fé em Deus, nos princípios da Bíblia, ele cresça e saiba tomar decisões que resultem numa vida abençoada para ele. Esse é o nosso objetivo primeiro como pais. Todo jovem, todo adolescente está crescendo. Nós temos que dar liberdade. E ao mesmo tempo temos que ajudá-los nesse processo, nessa fase de grandes mudanças e grandes oportunidades. Agora, eles não querem, nessa faixa etária, ouvir as nossas decisões e seguir os nossos passos um atrás do outro. 2 amigos rapidamente se formam em 5. O evento faz para 500, para talvez virem 70. Eles não querem obedecer aos pais quando os pais dizem, traga 2 amigos aqui e é o suficiente, porque tem uma razão por trás disso. Eles querem participar das decisões. Eles querem começar a entender a razão do porquê aquilo foi decidido. O corpo se desenvolve, maturidade sexual, a mente, a agilidade intelectual. Eu não consigo jogar PlayStation com meus guri, porque eu estou lento. Quando eu vou apertar o botão, já passou ali e eu perdi. E eles são rápidos, demais até. Criatividade, sensibilidade. E o desafio deles é começar a aprender a tomar decisões, como eu falei, e lidar com as consequências dessas decisões. As decisões, na verdade, quando você olha uma pessoa tomando decisões, acaba por refletir a identidade da pessoa. Acaba por refletir a personalidade da pessoa. As escolhas que os meninos e as meninas nessa faixa etária estão fazendo, vai se tornar parte da própria personalidade deles. Porque é o jeitão deles. Mas ao mesmo tempo que eles querem tomar decisões nessa faixa etária, e agora eu falo para os pais, eles têm muita indecisão em relação à identidade pessoal. Eu tinha. Se você tem um pouquinho de memória, e não é difícil ter uma memória melhor do que a minha memória é uma vaga lembrança, você vai lembrar que você também teve dificuldade nessa faixa etária quanto à sua identidade, quem eu sou, afinal. Então, é muito comum um adolescente acabar criando grupos, ou tribos, como o Daniel gosta de chamar. Ele se identifica com aquela galera, tem um jeito de vestir, um jeito de falar, um estilo de música, tem um time que torce, um lugar que eles vão, e é uma tribuzinha, uma pequena tribo. E ali eles acabam se sentindo bem, se sentem à vontade. Ou eles escolhem um personagem, né? Personagem, um heróizinho, assim, né? Tipo um artista da MTV ou de música e começa a curtir aquele cara, veste que nem aquele cara, começa a comprar cadernos, adesivos daquele cara, começa a procurar ter uma identidade, porque eles querem ser alguém. A primeira definição que o adolescente tem como identidade, eu achei muito engraçado isso quando eu li, é não ser que nem o pai. Isso está certo. Então, se o pai corta o cabelo de um jeito, ele vai cortar o cabelo de outro jeito. Se a mãe dá uma sugestão eu vou fazer de outro jeito. Porque eu quero romper. O que eu sei é que eu não quero ser que nem o papai com a mãe, eu quero ser diferente. Escuta, vamos pescar? Não. Pescar é caretice. Pô, mas é legal. A gente vai sair, a gente vai para a beira da praia, estamos só nós lá, a gente vai fazer uma carninha. Não, pai, não gosto de pescar. Para. Então não deu certo ainda para ir pescar. Porque é uma fase que o que eles querem é não se identificar com o velho. Eu quero olhar com vocês, na Bíblia, a história de um menino. A mãe
orou muito por esse filho, a mãe desejou muito essa criança, e quando essa criança nasceu, essa mãe dedicou essa criança inteiramente para Deus. Abra comigo a Bíblia em 1 Samuel, versículo 3, capítulo 3. 1 Samuel 3, versículo de 7 até 10. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Percebeu que Deus estava chamando o menino. Ele disse: vá, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel, ouvindo Eli, foi e se deitou. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Essa história que eu contava para a Rebeca. E a Rebeca toda noite dizia: conta de novo, porque Samuel, Samuel, ficava chamando. E ela curtia essa história. A gente conhece a história, né, gente? A história do chamado de Samuel. É muito interessante ver o que estava acontecendo aqui. O pessoal que é mais entendido da história antiga, pressupõe que Samuel tivesse a fase da adolescência, pelo menos para o menino judeu. 13 anos, 12, 14, nessa faixa etária. Como bom judeu, o bar mitzvah, que é o ritual de passagem de um menino, o bar mitzvah se dá aos 13 anos. A partir dos 13, o menino já era considerado responsável, ou espiritualmente maduro, ou apto a tomar algumas decisões. Era nessa faixa etária, mais ou menos, que o menino tinha esse rito de passagem. E até hoje, na cultura judaica, isso acontece. Samuel ouve a voz que chama ele, e ele tinha essa faixa etária, mais ou menos. E Samuel, então, como menino obediente, estava no templo, crescendo junto com o sacerdote Eli. O sacerdote Eli fazia um papel de líder espiritual e pai ao mesmo tempo, porque cuidava do menino. O menino fora delegado a educação do menino ao sacerdote, como um reconhecimento do voto, né, que Ana tinha feito pelo seu filho a Deus. Ele estava crescendo ali no templo e Samuel ouve então Deus chamar. Aliás, ouve alguém chamar a voz dele. E Samuel vai até Eli e diz assim: Eli, o que foi? Pela terceira vez, Eli disse: eu não estou chamando esse menino, tem alguém chamando esse menino. E Eli, como líder espiritual dele, diz assim: Samuel, volta para onde tu estás, fica deitadinho, se tu ouvires de novo essa voz, responde, fala: Senhor, teu servo está aqui. Samuel, nesse momento, foi chamado por Deus pelo nome dele. Samuel, nesse momento, a partir dessa faixa etária, começa a ter uma experiência pessoal com Deus. Ele começa a descobrir a sua própria identidade à medida que ele conhece quem Deus é. À medida que nós conhecemos o Pai, nosso Senhor, conhecemos o que a Bíblia fala a respeito de Deus e crescemos nesse relacionamento com o Pai, quando o adolescente começa a caminhar por esse caminho, ele começa também a se conhecer. Porque nós achamos que nós nos conhecemos, mas quando conhecemos Deus, e Deus nos trata como um Pai de amor, não aquele Deus duro, aquele Deus que às vezes a gente acha que vai nos culpar, que vai acabar com a nossa... Deus nos trata como um Pai de amor. Então nós aprendemos a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. E Samuel então ali começa a ter uma experiência de um menino que está saindo da infância para entrar na adolescência, para entrar na faixa adulta, na fase adulta. Ele recebe o chamado de Deus e interage com Deus. Quando ele ouve o chamado de Deus, Samuel responde, Samuel começa a perceber que existe algo além daquilo que ele enxergara até agora. Ele reconhece que existe algo além do que os pais dele tinham explicado. Ele reconhece que existe algo diferente acontecendo ali, porque naquele tempo, diz o versículo ali,
não se conhecia, Deus não estava falando muito. Acho que é o capítulo 1. Diz ali que naquele tempo Deus não se revelava muito ao sacerdote. Havia um silêncio. Então Deus, quando fala para Samuel, Deus rompe esse silêncio. E Samuel começa a enxergar que existe algo diferente. Existe o lado espiritual da vida. Existe um Deus soberano. Existe uma eternidade. Existe algo a mais do que aquilo que ele enxerga. E é nessa fase de adolescência, onde as descobertas acontecem, em que muitos de nós encontraram a sua fé em Deus. Muitos de nós reconheceram Jesus como o Salvador. Um adolescente, ele quer experimentar. Ele quer também não mais seguir a fé do pai ou da mãe, mas também quer ter a fé dele. Quer ter a experiência dele com Deus. Quer ter o encontro dele com Deus. É a fase, então, que nós começamos a nos tornar nós mesmos. Reconhecendo quem nós somos. Nos tornando mais corajosos. À medida que reconhecemos em nós a força que nós temos. O impulso que nos move. E mais do que isso, especialmente, em primeiro lugar, quando nós, na fase da adolescência, nós encontramos a Cristo. Porque em Cristo, em Deus, é que nossa identidade é revelada. Quem nós somos. E o plano de Deus para nós aparece. O inusitado que nessa experiência de Samuel é que Samuel estava sozinho. A Bíblia diz no capítulo 3 que as luzes, os candelabros, o candelabro do templo ainda estava aceso. Presume-se que fosse alta madrugada, quando Deus chama Samuel. Isso não importa muito. Eu só achei curioso que Samuel estava sozinho. Quando ele tem aquele impacto de se encontrar com Deus, quando Deus o chama pelo nome, os pais não estavam juntos. Nem o pai, nem a mãe. O sacerdote, que era o líder espiritual dele, disse para ele, vai, cara. O sacerdote conhecia como Deus agia. Sabia que havia algo diferente acontecendo ali com Samuel. E encorajou ele, então, a ter sua própria experiência com Deus. O seu próprio encontro com Deus. Experimentar esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que cria um propósito maior para a nossa vida. Não só uma faculdade. Não só um canudo, não só um bom emprego, não só uma boa casa, não só uma família organizada, mas algo mais, porque tudo isso passa. Mas quem nós somos em Deus e as promessas que Deus tem para nós, isso não passa. Então a primeira coisa que eu falei sobre a adolescência é que a adolescência é aquela erupção de tudo na vida de um jovem, que leva ele rumo ao amadurecimento. E esse é o processo de Deus. Esse é o processo que Deus bolou. Não é uma fase chata, mas é uma fase de grandes oportunidades. Se nós, como pais, entendermos isso, e a galera adolescente entender que, por mais chato que possa ser, e é, porque eu lembro quando eu vivi essa fase, é uma fase legal. E tem que aprender a passar por essa fase. E pode contar com a ajuda dos pais, da equipe dos teens também, né? Mas com os pais especialmente. Então a identidade própria vai ser formada. Eu tomei nota aqui, por exemplo, nós temos discutido às vezes no conselho sobre idade para batismo. Né? Já aconteceu aqui de pais trazerem crianças pequenas de 4, 5, 6 anos. Olha, pastor, quer ser batizado. E a gente, como líder espiritual, a gente não... O pai é a autoridade espiritual sobre a vida da criança, mas é necessário que essa criança entenda a fé. Nós não podemos empurrar essa criança para a fé. Precisa começar a ter fé própria, a nascer a fé própria no coração dela. Meus filhos, quando aceitaram a Cristo, já falei isso aqui, eu nunca sugeri ou obriguei com que eles se batizassem. Foi a decisão deles. Eu tinha o maior medo de eles, maior receio, vamos dizer assim, medo não, de que eles fossem nessa onda da fé emprestada. Ah, o pai vai, a mãe vai, o vô era e aí nós vamos também. Gente, é um desserviço para a fé do adolescente. É um desserviço para a fé da criança.
Porque o impacto dele descobrir a identidade dele com o Senhor, dele experimentar o amor de Deus atuando na vida dele, aquele nascer de novo, aquele toque divino de Deus no coração dele, a ponto dele dizer, sim, publicamente eu quero me batizar, isso é espetacular. A gente não pode privar o adolescente disso, empurrando ele antes do tempo por uma fé. Por isso que a gente não batiza crianças, por exemplo. Além de não ser uma ordem bíblica, nós achamos que a fé é algo que precisa de maturidade para entender e aceitar. É um compromisso sério. Eles querem ter identidade própria, mas ao mesmo tempo lutam com a autoridade. E a pergunta que nós pais fazemos para nós mesmos é como é que a gente pode exercer nossa paternidade, nossa liderança, de forma sábia e adequada, como pais, nessa fase das crianças. Não adianta fazer como eu já fiz, chegar para os meus filhos no calor da discussão e dizer, a Bíblia em Efésios 6 diz, filhos, obedeça aos seus pais, tu tem que me obedecer, cara. Joia. Não adianta. Porque talvez eles respondam, ó pai, o outro versículo diz assim, filhos, não irrite seus pais, não irrite seus filhos. Então, fica elas por elas, empatou. Esse tipo de discussão é difícil, a gente não ganha fácil como pais, né? Mas como é que eu exerço minha autoridade de forma sábia e adequada? Antes, quando eram crianças, tinham que obedecer. Por quê? Porque sim, o papai mandou. Senta. Mas agora, eu olho para os meus dois assim, e aí? Senta. Por quê? Por quê? Muda a relação. É diferente. Mas Deus tem nos chamado, a nós pais, como autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Eu quero olhar com você uma passagem lá no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 2. Se você tiver Bíblia, você pode abrir comigo ali. Lucas 2, a partir do versículo 41. Essa é uma passagem muito interessante, porque fala da adolescência de Jesus. Mostra o relacionamento de Jesus com os pais dele. A partir do 41. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram até Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, perplexos, sua mãe lhe disse, filho, por que você faz isso conosco? Por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Eu adorei a pergunta da mãe aqui, da Maria, né? Ô Jesus, por que tu fez isso com a gente? Tu mata a gente do coração, tu some de repente, não avisa para onde tu vai, não avisa para onde tu foi, não manda um WhatsApp, não manda um SMS, não manda uma mensagem no Facebook, tu não avisa, e aí tu muda de plano e quando nós vamos ver tu não está aqui, tu não está ali, tu não está aqui, não está na casa de ninguém, e tu mata a gente do coração. A autoridade de Maria e José ali parece que foi confrontada por Jesus. Eles sentiram que perderam o controle sobre o menino e ficaram, de certa forma, apavorados. A comitiva do povo de Israel estava saindo de Jerusalém depois de prestar os sacrifícios que eram obrigatórios. Já estavam ali longe. José e Maria tiveram que voltar sozinhos, deduzo eu que a pé, preocupados com um cara chamado Jesus. Onde é que estava esse menino? Peralta. Foi sem o conhecimento dos pais e contra a vontade dos pais.
Maria e José olharam, avaliaram que isso estava errado. Por que é que tu fizeste isso, Jesus? Pregou uma peça na gente. Se fosse eu, ia um pouquinho mais longe. Isso não se faz. Que isso não se repita. E Jesus, no versículo 49, responde para eles: por que vocês estão me procurando? Vocês estão tentando me controlar? Vocês estão em cima de mim? Pô, eu já sei fazer as coisas sozinhos. Vocês não estão confiando em mim? Eu achei que vocês, como pais, ô José, ô Maria, eu achei que vocês confiavam em mim. Vocês não estão confiando em mim? Vocês não sabem que eu já tenho ideias próprias? Vocês não sabem o que passa pela minha cabeça. Tem muitas coisas passando pela minha cabeça. E vocês estão tentando me controlar? Interessante a resposta de Jesus. Também vale ressaltar que Jesus provavelmente tinha nessa faixa etária, assim como Samuel, talvez 12, talvez 13 anos, nessa faixa etária, que na cultura judaica já era um adolescente praticamente, um homenzinho, já iniciado. Mas o fato é que ele assusta o pessoal, os mestres da lei, porque ele tinha autoridade já de Deus. Mas ali é o menino que fala com os pais, né? Então cria-se esse diálogo de Jesus com os seus pais, dos seus pais com Jesus, e a atenção está colocada ali. Mas olha como é que termina no versículo 51. Então, Jesus foi com eles para casa, para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Jesus estava tentando estabelecer, provavelmente com Maria e José, uma nova relação. Não era mais aquela relação do menino que está completamente dependente do pai, aquela obediência seca. Mas a maneira como José e Maria exerciam a autoridade sobre Jesus começa a mudar naquele momento ali. Jesus continuava a obedecer seus pais. E os pais dele continuavam a ser autoridade sobre Jesus. Mas eles perceberam que havia algo diferente acontecendo com esse menino. Não é porque ele era Deus só, porque ele era um menino também. Ele estava crescendo. Ele estava fazendo aqueles passos de independência, de pensar de forma própria, de agir de uma forma peculiar, com a identidade dele, com o jeitão dele. Mas a Bíblia diz que ele era obediente. Ele continuou sendo obediente. Então, muda essa questão de autoridade um pouquinho, porque não é aquela autoridade mais do senta porque precisa sentar. Mas os filhos começam a questionar a gente, e a gente tem que entender que eles cresceram muito rápidos. E pela proximidade nossa com a gurizada, a gente não percebeu que isso aconteceu. E às vezes nós queremos tratá-los como se fossem ainda, né? Não é hora de comer bolachinha, porque a mãe já está fazendo o almoço. 10 horas da manhã, mais ou menos. Deixa comer bolachinha. Capaz de comer 2 pacotes, depois comer 3 pratos cheios ainda nessa fase, né? Não é mais bebê. A gente não percebe. Porque o bebê, se comer às 10, às 11, chega o meio-dia, não vai ter fome. O adolescente, ele come o que tiver na frente. É o espírito do gafanhoto devorador, né? O que tem pela frente é devorado. Existe uma diferença que eu quero sugerir entre obediência e honra. É uma diferença pequena, mas nós temos conversado também entre os pastores sobre essa diferença de obediência e honra. Honra, todos os filhos, eles precisam ter pelos seus pais, independente da idade, né? Podemos honrar os pais estando em casa, vivendo debaixo do mesmo telhado, e podemos honrar nossos pais quando temos 50, 60, 70 anos, honrá-los ainda. Honra é algo que todos nós temos que ter. Adolescentes, isso é para vocês têm que honrar os pais de vocês. É bíblico, não tem escapatória. E enquanto adolescentes, também tem que obedecer aos pais, ainda. Porque vocês ainda não são independentes completamente. Ainda estão vivendo debaixo do mesmo teto, do mesmo orçamento. Papai paga água, luz, telefone, celular, internet. Márcio me ajuda, a lista vai longe, né? Então vocês
precisam ainda obedecer aos seus pais. Mas, pais, a maneira como nós tratamos nossos filhos muda. E a maneira como eles começam a tratar a gente também muda. Nós temos que entender esse processo. Temos que crescer junto com eles. Temos que ser sábios. Entender que eles estão amadurecendo, criando identidade própria, aprendendo a ter convicções próprias. E o nosso papel como pais é impulsionar eles nesse sentido, nessa direção, encorajá-los, municiar de sabedoria, tentar cuidar deles. Nós vamos falar disso agora. Então, eu acho que pode ter uma diferença entre honra e obediência. Os filhos em casa têm que obedecer a seus pais. Não adianta, né? Mesmo que o filho tenha 25 anos, por exemplo, esteja já formado com uma profissão estabelecida, se mora debaixo do mesmo teto, se vive dentro daquele orçamento, tem um horário a ser cumprido, né? Então precisa, além de honra, tem que também se enquadrar dentro dos padrões que a família tem. Se você quiser ser dependente depois, mudar, tudo bem. Mas essa relação vai mudando, e eu queria só observar a gente em relação a isso. Existe um assunto que também pega para a gente nessa faixa etária, que é a diferença de gerações. A Bíblia fala várias vezes sobre diferenças entre gerações. Aí o texto que o Daniel citou, 1 João 2, 13. Ele fala ali sobre pais e fala sobre filhos. Os pais conhecem. Os filhos, ele diz, filhos, vocês venceram. E depois em Joel ele também fala sobre pais e filhos. Ele está dizendo ali que os pais ou os velhos terão sonhos e os jovens ou os filhos terão visões. O fato é que há uma diferença que a Bíblia reconhece entre a geração mais velha e a geração que está chegando, se achando, descobrindo, crescendo. Né? Há uma diferença. Isso é legal, faz parte da vida. Às vezes nós, como pais, queremos resolver os nossos adolescentes. Queremos dar um jeito. Não, faz parte. Quando tu era guria, tu também dava trabalho. Fica tranquilo. Não vai agora, porque tu chegou na idade de pai, vai querer resolver e botar todo mundo no mesmo barco. Não, essa tensão, ela existe e ela não tem como ser resolvida. O desafio da gente é saber como que a gente vai lidar com essa diferença de geração. Não dá para a gente ficar toda hora reclamando da música alta, reclamando da hora que chegou, reclamando. A gente tem que estabelecer um diálogo. A gente tem que sentar e precisa conversar com os nossos filhos. Filhos, pode ser chato, adolescentes, conversar com os velhos, mas por mais que você pasme, a gente curte quando você procura a gente para conversar. É legal trocar ideia, contar das nossas experiências. Muitas vezes, quando nós pais percebemos esse vácuo entre gerações, esse buraco, a gente não aceita. A gente se fecha, a gente se retrai, porque a gente se sente incomodado, a gente não sabe como lidar, a gente fica desconfortável. Mas, como eu disse, nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu acho que o desafio de nós como pais, nessa faixa etária, é compartilhar a nossa intimidade com nossos filhos. Nós temos que aprender a compartilhar quem nós realmente somos com os nossos filhos. Nossos filhos, papai e mamãe, já sacaram que nós não somos heróis. Nós não acertamos sempre. Então não precisa esconder. Pode falar. Pode reconhecer que você tem fragilidades. Pode reconhecer que você tem lutado com determinadas áreas na tua vida. Pode reconhecer que tu é um ser humano normal. Isso vai ajudar teu filho bastante. Porque teu filho vai aprender a lidar com os teus acertos e especialmente aprender como você lida com os teus erros. E isso é muito bom. Então a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente tem que compartilhar a nossa vida como um todo para os nossos filhos. Dizer, filho, ora por mim. Pai está com medo. Eu tenho essa semana um exame para fazer difícil e eu estou com medo. Eu tenho medo de fazer aquele exame. Tu ora por mim? Fala para o filho. Compartilha com o filho. Pessoas maduras têm capacidade de cuidar. Pessoas
crescidas, que já estão maduras, cuidam. Nós precisamos aprender a cuidar dos nossos adolescentes, protegê-los. Eles ainda não sabem muito bem como fazer. Eu não estou falando de super proteção. Eu estou falando daquele cuidado que deixa aí, mas que está atento. Dá a liberdade, mas também sabe onde está. Estabelece um diálogo, mas ao mesmo tempo chama para conversar e perguntar assim, está tudo bom? Mas ao mesmo tempo que estabelece um diálogo, também sabe se posicionar, porque precisa cuidar. Então nós temos que dar esse passo, nós como pessoas maduras, em direção aos nossos filhos. E não deixá-los sozinhos nessa fase da vida. Porque muitos de nós, por não entender como funciona uma cabeça de adolescente, achar que nós não vamos conversar a linguagem deles, não vamos entender o que eles falam, não entendemos as músicas, não entendemos as amizades, não entendemos as roupas, não entendemos... A gente fica quieto. A gente não pode deixá-los ao léu. Nós temos que cuidar deles. E os adolescentes, de um modo geral, nessa faixa etária, embora eles queiram cuidar, ajudar também, eles são inseguros. Eles ficam com medo, não sabem muito bem como lidar. Então, à medida que você cuida, que você dá os passos para demonstrar amor, zelo e cuidado, seus filhos também vão aprender. Um desafio que eu diria para os adolescentes, vocês têm que aprender a ser sinceros, consigo mesmos, a respeito de si mesmos, para com os pais. É um desafio, né? Porque como eu não tenho uma personalidade formada ainda, como eu não sei ao certo quem eu sou e todo o potencial que eu tenho, eu fico às vezes na minha. E aí como é que foi? Tinha muita gente e a gente não pode falar. Mais do que 2 frases, do que 2 palavras. Fala. Eu tenho certeza que teu pai vai querer ouvir. Teu pai vai querer te escutar. E, acima de tudo, o desafio de você adolescente é agradar a Deus, é servir a Deus, é honrar a Deus nessa geração que vocês estão. A cultura muda rapidamente. Nós estamos numa época em que os aplicativos no Smart, todo dia tem um aplicativo novo e outro brinquedo para fazer, e a gente não se dá conta disso. A gente, como pais analógicos, não conseguimos acompanhar nossos filhos digitais, a gente fica perdido. O fato, galera jovem, é que vocês têm que aprender a lidar no meio dessa cultura que vocês vivem, no meio dessa muvuca toda, no meio dessa bagunça. Como é que vocês vão honrar a Deus? Como é que vocês vão honrar a Deus na faculdade, com aqueles caras pensando de uma forma estranha, no mínimo? Como é que vocês vão honrar a Deus com os amigos do bairro? Como é que vocês vão viver a vida cristã de vocês? Vocês querem crescer? Tem que assumir responsabilidade também. Não só em casa, lavando a louça de vez em quando, mas especialmente diante de Deus. Tem que assumir responsabilidade. Pode abrir o coração, dizer, pai, tirei nota baixa. Pai, mãe, estou apaixonado. Tu? Nessa idade? Estou apaixonado. Pode falar. Os pais vão se assustar, sim. Mas depois vão dizer, pois é, na minha idade eu também tinha isso e tal, e vão interagir. Gente, o buraco entre as gerações, essa distância, ela existe. A Bíblia reconhece. E nós, como pais, temos que fazer esse movimento para encostar nos filhos. E filhos, não se acanhem. Adolescentes, reconheçam seus pais, que os seus pais amam você. E queiram também se aproximar dos pais. Queiram dar um passo de dialogar com os pais. Vai pescar com teu pai. Vai olhar o jogo do Grêmio com teu pai. Dá um crédito pro velho, né? Dá um crédito para velhinho. Dá uma voltinha com eles no shopping, dá? Não tem problema, né? Então a gente viu 4 aspectos hoje dessa fase de adolescência. A adolescência é fase de amadurecimento, de explosão. É uma fase de reconhecer quem nós somos em Deus e o nosso potencial todo. Nós vimos a dificuldade, pais, de lidar com a autoridade. Os papéis começam a mudar. E os filhos também começam a mudar o seu papel em relação aos pais, daquela obediência seca para a honra. E nós vimos que apesar da diferença entre as gerações, essa tensão não tem como ser resolvida e nunca terá como resolvê-la. Nós temos que conviver com essa tensão.
É uma tensão bendita, é uma tensão que nos impulsiona ao diálogo, nos impulsiona a uma reação de humildade, porque a gente não sabe como lidar muitas vezes, e nos aproxima de Deus e um do outro dessa forma. Tá bom? Vamos orar juntos? Por nossos pais, por nós os pais e pelos filhos também. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse mês. A gente está, como igreja, refletindo um pouquinho sobre família e essa evolução que a família vive de ver o filho nascer, a trocar fraldas e dar mamadeira e vê-lo crescer, se tornar um adolescente, explodindo em crescimento, em velocidade, em força, se tornando jovem e logo, logo abrindo asas para a sua vida. Nós, como pais, reconhecemos a nossa limitação diante do desafio de exercermos nossa paternidade de uma forma sábia, cristã, amorosa, verdadeira, presente, não omissa. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude nessa tarefa de sermos pais de filhos, dependendo da faixa etária. Mas hoje falamos para pais de filhos adolescentes. Nos dá o presente de nossos filhos terem sua fé própria, que é o maior presente que nós, como pais, podemos passar para os filhos, além da educação, da formação, do caráter que é forjado em casa. Mas a fé, Pai, é o principal. Ajuda a nós, como pais, a entendermos essa fase de crescimento em que nosso relacionamento muda, o diálogo precisa crescer, a compreensão, a falta de paciência e o controle precisam dar espaço para longanimidade e flexibilidade por parte dos pais. Pai, eu oro por nossos adolescentes aqui da Conde, independente da faixa etária, pode ser 18 anos, 19, 20. Numa sociedade tão corrupta e corruptora, e cheia de oportunidades nessa faixa etária em que muitos deles não sabem muito ao certo que direção tomar. E às vezes ficam tentados em tomar a direção errada, por causa do grupo de amigos que está indo nessa direção e passa os pés pelas mãos. A gente sabe que tem acontecido entre nós isso. A minha oração é no sentido do Senhor guardar os nossos adolescentes, nossos jovens, dessa influência do homem mau, do amigo pernicioso, do grupo que vai desviá-los. Protege eles em Ti, Deus, guardados em Ti. Ao mesmo tempo que eles crescem e aprendem a dar os seus passos, eles possam perceber a Tua presença na vida deles, protegendo, guardando, direcionando, dando sabedoria. Minha oração, Pai, é que nessa faixa etária também eles aprendam sobre Ti. Te revela a eles, Pai, como Deus de amor. Chama eles pelo Teu nome, como Tu chamaste Samuel. Te revelando como Deus pessoal, um Deus que tem planos para a vida de cada um de nós. Te revelas a esses adolescentes, aos quais o Senhor nos confiou a guarda por algum pouco de tempo, Pai. Abençoa nossas famílias aqui representadas. Final de semana que vem, Pai, nós estaremos nos movendo como igreja, mais de 60 casais, para um momento de reflexão sobre família, casamento, marido, mulher, filhos. Abençoa nosso tempo lá, leva a gente em segurança, nós retornemos também em segurança, e que nós possamos, como igreja de Jesus Cristo aqui em Porto Alegre, Senhor, sermos pessoas que confiam em Ti para sermos famílias conforme o Teu plano de sermos família. Não perfeita, isso não existe, mas famílias restauradas, famílias perdoadas, famílias em que a graça de Deus reina. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa ambição e essa é a nossa oração, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.